Boa noite, meu nome é Letícia, eu sou uma das consultoras do Daqui para Fora e vou ser responsável hoje pelo nosso webinar, um webinar bem importante sobre um tema que famílias têm muitas dúvidas, né, de como que se acontece, né, quais são as etapas e como se dá um ano de candidatura, e a gente vai estar conduzindo o nosso encontro hoje. Já para apresentar um pouquinho para vocês o que tem pela frente em termos de eventos, faremos aí, depois do Carnaval, um primeiro encontro, um novo encontro com uma aluna nossa, uma entrevista sobre a área de saúde, a Luísa Carré. Ela está na graduação, fazendo o pre-med e vai tentar fazer o processo de entrada para a escola de medicina. Faremos também um webinar sobre provas internacionais no dia 2 de março, um webinar com Breno Teixeira, que foi aprovado em uma das Ivy Leagues com bolsa de estudo. Então, quem quiser, só se inscrever e aproveitar esses nossos próximos eventos. Bem, quem ainda não conhece, né, o nosso trabalho, aqui tem uma análise de perfil que a gente faz para alunos e pais também, caso vocês queiram preencher, que são algumas informações de base, que com isso a gente consegue fazer uma análise rápida do potencial do estudante nesse projeto de estudar fora. Então, quem quiser, só apontar a câmera do celular nesse QR Code ou entrar nesse site que está aqui embaixo e preencher algumas informações importantes que em um dia útil nós analisamos e devolvemos com o potencial do estudante para esse projeto de estudar no exterior. Então, quem quiser, só realizar essa análise de perfil. Então, vamos ao assunto de hoje, que é sobre o que esperar do ano de candidatura, tá? A conversa aqui, o ideal é que a gente fique até no máximo às 8 da noite, deixando aí alguns minutos antes das 8 para perguntas de vocês. Então, fiquem à vontade para já colocarem no Q&A e bate-papo, e ao final eu vou respondê-las, tá? Então, a agenda e os assuntos que vão ser abordados serão essas. A primeira fase da candidatura, falaremos sobre as prioridades do primeiro e segundo semestre do ano de candidatura. Falaremos um pouquinho também sobre as provas, né, como é que está esse planejamento agora em 2021. Como funciona a parte de seleção de faculdades, que é uma fase bem importante na candidatura. Falaremos também sobre os valores das faculdades e oportunidades de bolsa, já que é um ponto a ser considerado e levado em consideração na seleção dessas universidades, e quais são os grandes benefícios de se planejar com antecedência, sempre pensando num longo prazo num projeto como esse. No final, como eu falei, deixarei algum tempinho aí para perguntas e respostas de vocês, certo? Então, vamos nessa, né, e aí, falando começo, né, já do que é as fases de candidatura, para vocês terem uma ideia geral de uma linha do tempo. Então, quando a gente fala do ano de candidatura, vamos pegar o exemplo desse ano, já que estamos no início do ano, e quem está entrando aí no terceiro ano, quem já terminou o ensino médio, estaria considerado já nessa fase de candidatura, tá? Então, a fase 1, né, que a gente chama, que é a fase de planejamento e seleção de faculdades, ela se dá geralmente nesses meses entre fevereiro, julho, às vezes pode se estender um pouquinho mais até o início do segundo semestre, tá? Então, nessa fase de fevereiro até julho, agosto, os pontos principais a serem trabalhados é a parte de seleção de faculdades, preparação para as provas e realização dessas provas, caso o aluno já não tenha realizado, fazer a parte inicial das redações e se desenvolver nas atividades extracurriculares também, caso não tenha realizado isso antes, tá? Na fase 2, que é a fase já da aplicação e do envio, do preparo do envio das candidaturas, duas grandes fases são realizadas, as redações e as applications de fato. As applications são os formulários e toda a documentação enviada para as universidades. Os alunos trabalham nas redações, já numa segunda parte, realizam uma última tentativa de provas no segundo semestre. Cartas de recomendação também geralmente são
pedidas e solicitadas no segundo semestre, e tudo tem que estar pronto e enviado dentro dos prazos das universidades, que geralmente acontecem entre novembro e dezembro, tá? As outras fases que chegam aí depois do envio das candidaturas, e aí começam a partir do ano seguinte à candidatura, seria janeiro, onde é a fase 3, né, entre dezembro, janeiro, fevereiro e março, é onde acontece o monitoramento das applications, ou seja, o recebimento pelas universidades. Então, essa é uma fase que a gente precisa acompanhar muito de perto se as applications foram enviadas corretamente, dentro dos prazos, se está faltando algum documento ou não, ou se as faculdades receberam todos os documentos. As entrevistas geralmente são feitas nessa fase também, mas aqui é uma parte muito comum de monitorar com as universidades e checar se é necessário reenviar algo ou não, tá? Na fase 4, onde acontecem aí os resultados, né, a partir de março e abril, os alunos vão começar a receber esses resultados e começar a colocar numa balança as ordens de preferências de acordo com as suas aprovações. Muitos alunos em abril visitam essas universidades, e é onde tem a oportunidade de conhecer as universidades para poderem, dentre as aprovações, qual faculdade escolher, de fato, qual faculdade esse aluno vai. É feito o pagamento de matrícula e o pagamento da moradia no campus também. Então, aqui já começa essa organização de trâmites para o começo da faculdade em agosto. Entre maio e agosto é onde todos os requisitos para o começo do ano letivo precisam estar prontos. Ou seja, é onde a gente precisa ter certeza que o aluno vai estar com tudo pronto e organizado para a sua vida universitária em agosto. Então, de maio a agosto, o aluno geralmente define qual dormitório esse aluno vai morar, quais são os planos de alimentação e moradia que a faculdade tem, os formulários de saúde, vacinas, documentos de saúde precisam ser enviados também para o começo do ano letivo. A orientação pré-universitária das universidades, muitas delas fazem eventos e recebem esses alunos com antecedência ao ano letivo. E nós, do Daqui para Fora, sempre organizamos um evento chamado Daqui para Frente, que traz vários ensinamentos e experiências de anos acompanhando alunos e pais, para que esses alunos que estão prestes a começar o ano letivo saiam daqui já com alguma bagagem, informações importantes. É claro que em 2020 não foi possível fazer esse evento, em 2021 estamos acompanhando de perto se isso será possível ou não, tá? Então, quando a gente olha de uma forma macro, em termos de linha do tempo, para quem está no terceiro ano, ou já terminou o ensino médio, vocês veem que a candidatura se começa de imediato, né? Quem começou o trabalho com antecedência, ou seja, no primeiro ou segundo ano do ensino médio, algumas dessas etapas podem ser que já foram realizadas, né? Então, por isso que daqui a pouco, no final, a gente vai falar sobre esses benefícios de começar com antecedência. Então, quem está no terceiro ano, o quanto antes começar, melhor, tá? E aí, falando um pouco dessas prioridades do primeiro semestre, né? Para quem está no terceiro ano, que já terminou, seriam, né, as notas da escola ou notas da faculdade, se o aluno já estiver na faculdade, fizer uma transferência, manter notas altas, já que o histórico escolar, muitas vezes, ele é enviado parcialmente até o final do primeiro semestre, fazer as provas do SAT ou ACT, caso esse aluno não tenha realizado essas provas no segundo ano do ensino médio, selecionar as universidades, então ter certeza que aqui você está numa fase de pesquisa, selecionando as faculdades que você tenha potencial acadêmico, avaliando as questões de bolsa ou não. Então, é uma fase muito importante para ter isso bem definido e
e bem específico para o que você está buscando. Além disso, é um momento que ainda há possibilidade de desenvolvimento de projetos extracurriculares, para quem ainda não realizou, não desenvolveu nada nos anos anteriores. E também já é uma fase que se dá o início do trabalho das redações, né? Dentro do programa, inclusive, do Daqui para Fora, nós temos o nosso Writing Program, que começa uma fase de construção dos textos base dos nossos alunos já agora no primeiro semestre de candidatura. Tá? E aí, chegando no segundo semestre, as notas da escola continuam como prioridade, mas aí já começa um trabalho mais específico das redações, das faculdades que esse aluno já selecionou. Além disso, o envio das applications, né, que vão ser enviadas dentro dos prazos, já que os prazos acontecem entre novembro e dezembro. Então, é trabalhar realmente para que toda a documentação esteja pronta para o envio. E, além disso, né, a construção de portfólio artístico, caso esse aluno vá para alguma linha artística de universidade também. Tá? Além disso, muitos alunos fazem também vestibulares, né, no Brasil. Então, é uma fase que o aluno precisa estar muito bem planejado para conseguir conciliar as duas coisas. E nisso, a gente trabalha sempre muito próximo do aluno para que o aluno entenda aonde colocar mais ou menos tempo nessa fase de vestibulares. Falando um pouco das provas, né, que são realizadas no ano de candidatura, isso aqui a gente trouxe, né, o mais atualizado possível, já que ainda em ano de pandemia, assim como foi 2020, muitas das provas foram canceladas na última hora, ou muitas delas não aconteceram, mas o que tem previsto aí para esse ano de 2021, as provas vão acontecer nesses meses, tá? O SAT tem a prova agora de março e maio, o ACT a prova de abril, junho e julho, e o SAT Subject vai acontecer nos meses de maio e junho, tá? No segundo semestre, essas datas são as previstas a acontecerem, mas ainda não estão confirmadas, tá? Então, precisa estar acompanhando isso muito próximo para saber se é possível realizar essas provas no segundo semestre e acompanhar as datas que forem realmente confirmadas, tá? O que a gente coloca aqui nessa linha que vocês estão vendo é que o ideal é que esse aluno consiga a sua pontuação desejada da prova até a prova de julho no máximo, tá? Ou seja, se o aluno conseguir a sua pontuação e já tiver essas provas realizadas e com a pontuação máxima até o primeiro semestre, ele vai ter tempo suficiente para trabalhar com muita calma nos seus applications no segundo semestre. Então, mas se não, é claro que vai haver essas oportunidades de provas também no segundo semestre. Mas quando a gente coloca aqui em termos de tempo ideal, né, e de preparação para essa fase de candidatura, o ideal é que esse aluno consiga realizar essas provas e estar com essas provas prontas até o meio do ano, ou seja, final do primeiro semestre. Tá? Então, seguindo essa fase, né, nessa linha do tempo, se for necessário realizar essas provas no segundo semestre, tudo bem, mas o ideal é que esse aluno consiga fazer essas provas no primeiro semestre. Né? Então, quando a gente olha o primeiro semestre, o aluno vai ter muitos pratos para equilibrar, né? Tanto de escola, as notas, as provas que vão ser realizadas, as atividades extracurriculares, qualquer outra atividade que esse aluno tenha. E no segundo semestre, o ideal é que o aluno tenha menos pratos para equilibrar. Ou seja, a escola, obviamente, continua, as redações vão entrar na fase específica de cada universidade, as applications, a documentação que vai ser enviada para as universidades, outras atividades também, mas o ideal é que esse aluno não tenha que fazer as provas. Ou seja, para que esse aluno tenha tempo para trabalhar nas applications e nas redações, o ideal é que esse aluno não precise
ou não seja obrigatório que ele tenha que realizar essa prova no segundo semestre, ou seja, consiga estar com essas provas prontas já no primeiro semestre, tá? E aí, uma parte importante na primeira fase, como a gente mencionou, é a seleção das universidades, já que nessa fase de candidatura é um ponto que os alunos precisam conhecer muito bem cada faculdade, entender o seu real potencial de admissão ou não para essas universidades. Então, com isso é onde a gente trabalha por alguns meses com os nossos alunos, com muita experiência, muita bagagem, trazendo informações e direcionamento específico para quais faculdades cada aluno tem um perfil para aplicação. Então, com isso, né, diante do que nós temos de experiência, né, o Daqui para Fora já tem 19 anos de experiência, agora 21, 20 anos, né, de experiência, já enviamos mais de 3 mil alunos para o exterior, mais de 15 profissionais são formados no exterior, mais de 70 anos de experiência somados com a equipe toda, e além disso a gente tem um resultado de uma base de dados nos últimos 20 anos, de milhares de alunos e milhares de faculdades. Então, isso traz para os nossos alunos dados estatísticos das reais chances que esse aluno vai ter ou não de aprovação nas possíveis faculdades. Além disso, né, a gente tem relacionamento com os admission offices, né, há anos já conhecendo diversos admission offices e sempre com input e insights pertinentes, né, e relevantes daquele ano de candidatura. Tá? Então, como é que essa fase de seleção de faculdade, já que é uma fase inicial da candidatura importante ia ser realizada, e como é que nós selecionamos isso para as universidades, para vocês terem isso como base e orientação, tá? O primeiro filtro que é avaliado são as notas, tá? Então, notas da escola, as notas do seu ensino médio todo, e as provas padronizadas, que são o SAT ou o ACT, e as provas de proficiência de inglês, que é o TOEFL ou o IELTS, tá? Para a turma que vai na área artística, também o portfólio vai ser um requisito básico de avaliação inicial. Então, para a turma que vai na área do design, cinema, teatro, esse peso do portfólio também tem uma relevância bem grande nessa fase. Depois disso, é importante o aluno considerar, a família considerar o investimento planejado, ou seja, qual é o orçamento que a família planeja investir no custo total de estudo, moradia e a alimentação do estudante. Existem um range grande de valores, né, de variação de valores, e a gente vai falar sobre isso um pouquinho. Falando ainda em relação ao investimento, isso vai estar atrelado às possibilidades de bolsa também. Ou seja, quais faculdades vão oferecer que tipo de bolsa para caso esse aluno tenha que aplicar, que bolsas vão ser relevantes o suficiente para chegarem dentro desse orçamento planejado. Então, essa parte de pesquisa no balanço acadêmico com o financeiro é uma parte fundamental para que essa lista seja muito coerente de acordo com o perfil e o potencial do estudante. E é nisso que a gente traz uma segurança e uma expertise muito grande para os alunos, para os nossos alunos e famílias, num direcionamento muito específico para cada estudante. Além desse primeiro filtro, um grande filtro que a gente diria, vão existir outros filtros também que precisam ser considerados nessa seleção de faculdades. Ou seja, que cursos ou área o aluno pretende fazer. Então, quais são as melhores faculdades dentro daquilo que o aluno pretende se formar? Se o aluno tem algum tipo de preferência, de cidade grande, pequena, clima quente, frio, essas preferências pessoais também precisam ser consideradas. E um último filtro também que nós utilizamos, aí vem toda a nossa expertise, nossos resultados e muito dos insights e o feedback que a gente tem dos nossos alunos. Então, isso traz ainda mais um refinamento do porquê aquela faculdade pode ser interessante ou não para um estudante, diante de toda uma expertise por trás. Então, considerem esses principais filtros como parâmetros para avaliação
das universidades que vocês estiverem avaliando, cogitando nessa fase de candidatura que se dá ao longo desse primeiro semestre. E aí, olhando disso de uma forma macro, né, como a gente mencionou, então o primeiro grande filtro são as notas, tanto de escola quanto de provas e as extracurriculares também. As possibilidades de orçamento e investimento para as universidades, né, o quanto a família pretende investir ou pode investir, se há necessidade de aplicação para bolsa ou não. O perfil dessas universidades, né, e comparado com o perfil do estudante, se realmente faz sentido no quesito pessoal, e a nossa experiência por trás, tá? E aí o nosso trabalho é para que o aluno chegue em 3 categorias de faculdades que o aluno vai aplicar. Faculdades que vão se enquadrar de acordo com o aluno em competitivas, onde o aluno vai ter de 5 a 15% de chance de ser admitido, alvos entre 30% a 60% de chance, e seguras mais 70%, entre 70% a 85% de chances de admissão. Tá? Para vocês terem uma ideia, só nessa turma de agosto de 2020, né, ou seja, a última turma que se candidatou, se candidataram para mais de 400 universidades, ou seja, 420 universidades. Mas lembrando que em 145 tinha apenas um application. Então, para 145 opções que existiam, era só um application a ser feito, e isso você conseguia ter um escopo muito grande de opções. Um ponto importante também, em termos do nosso trabalho, a gente atua hoje em 6 países: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia. Então, quando a gente trabalha com as opções de faculdades, tudo precisa ser considerado. Se o aluno está aberto a que tipo de países, com que tipo de notas, com que tipo de orçamento, com a possibilidade de bolsa, tudo precisa ser muito bem ponderado, avaliado, para entendermos se o aluno tem, de fato, potencial para que tipo de faculdade. Então, essa fase, ela é fundamental a ser feita nesse primeiro semestre. Tá? E como eu falei, o nosso trabalho, né, do Daqui para Fora, a gente tem um banco de dados de 20 anos, né, de experiência, com milhares de alunos e milhares de universidades, e aí a gente consegue fazer um cruzamento de dados do aluno com esses resultados anteriores, e aí sim calcular essas chances das faculdades em comparação ao perfil do estudante para aquela universidade. Então, aqui a gente trouxe uma foto de uma das faculdades, né, que a gente tem aí milhares, literalmente é um banco de dados com mais de 25 mil applications, né? Mas aqui é uma foto para ilustrar se um aluno estivesse cogitando em aplicar para a Universidade de Minnesota, por exemplo. E diante do perfil que o aluno foi montado, né, que a gente foi acompanhando que tipo de perfil e potencial acadêmico esse aluno tem, na nossa base de dados, um dos mentores poderia fazer um levantamento de quais alunos e que tipos de alunos já aplicaram para Minnesota e avaliar e fazer uma relação com esse aluno que pretende também aplicar para Minnesota. E, a partir disso, entender se Minnesota é uma faculdade mais competitiva, é dentro do perfil do estudante, uma faculdade segura. Então, essa base de dados daqui para fora é um aspecto muito importante do nosso trabalho, porque traz esse instrumento estatístico e uma base para a gente avaliar as reais chances de admissão, se o aluno realmente está dentro do que a gente viu nos resultados anteriores dos nossos alunos que já aplicaram para aquela universidade. Além disso, né, como a gente está falando da parte de seleção de faculdades, o outro filtro importante a ser considerado é o valor dessas universidades, já que não basta só ter o potencial acadêmico, se for necessário aplicar para algum tipo de bolsa, é necessário entender se a faculdade vai oferecer uma bolsa ou não. Então, quando a gente pega os parâmetros de valores e custos de países, né, e na faculdade que a gente trabalha com os nossos alunos,
dos 6 países, né, que a gente trabalha, vocês podem ver aí que um patamar inicial de investimento começa na faixa de 20, 25 mil dólares ao ano, tá? E esse patamar ele pode chegar até a casa dos 70, 75 mil dólares ao ano, tá? Nesse custo anual, já incluindo o custo básico de vida, ou seja, aqui nós estamos falando de estudos, mais a moradia, geralmente é feita no campus, né, da universidade, e mais o plano de alimentação também dentro daquela universidade, tá? Então, esse aqui é um aspecto bem importante na avaliação e seleção das faculdades. Qual faculdade vai oferecer para mim o melhor custo ou aquilo que eu pretendo investir anualmente também. Então, junto com o potencial acadêmico do estudante e o que a família ou o aluno pretende investir anualmente, são os 2 primeiros grandes requisitos para que essa lista seja coerente com o aluno. Falando em termos de bolsa, nesse aspecto a gente tem muita expertise, é uma área que o Daqui para Fora se especializou muito nos últimos anos. Só para vocês terem uma ideia da turma agora de 2020 também, a nossa última que aplicou, mais de 70% dos nossos alunos conseguiu algum tipo de bolsa. A média foi de 46% que esses alunos obtiveram. Então, só em 2020 foram mais de 86 milhões de reais em bolsas concedidas para os nossos alunos. Aqui são alguns dos exemplos dos alunos que conseguiu algum tipo de bolsa. Existem várias formas que os alunos conseguem bolsas, por notas do ensino médio, média escolar, a prova do SAT, a prova do TOEFL, bolsa por necessidade financeira. Aí é uma política que algumas faculdades têm em avaliar a necessidade que aquela família precisa para que a faculdade ofereça a bolsa adequada para aquele estudante. Então, nesse aspecto, é um ponto que a gente trabalha individualmente com cada aluno, sabendo o que aquele aluno tem de potencial e entender e avaliar quais seriam as faculdades que vão se adequar a esse potencial acadêmico do estudante e que fique dentro do que a família estipulou a nível de orçamento anual. Levando-se novamente em consideração a nossa base de dados, que é um ponto que a gente consegue trazer essa segurança e essa comparação estatística de resultados anteriores dos nossos alunos com o aluno atual que estiver no processo de candidatura e entender o real potencial, até mesmo quando for aplicar para a bolsa. No nosso banco de dados, a gente também tem esse quesito, né, das faculdades e as bolsas que essas faculdades oferecem, para isso ser ou não um quesito de avaliação também nas estatísticas e nessa relação de admissão do estudante. Então, aqui, trazendo novamente o exemplo da Universidade de Minnesota, é um requisito, se o aluno estivesse aplicando para a bolsa em Minnesota especificamente, a gente avaliaria o perfil do estudante e quais alunos que já aplicaram para Minnesota e conseguiram bolsa e que perfil esses alunos tinham para fazer essa comparação com esse aluno, para saber se esse aluno também tem um perfil parecido com o que os outros alunos que já foram aprovados com bolsa em Minnesota tiveram. E aí, falando um pouco, né, do benefício de se planejar, né, com antecedência, como a gente entrou aí nas fases de planejamento, primeiro semestre, segundo semestre, o equilíbrio, né, dos pratos, e como eu mencionei, tem muitos alunos nossos que começam o trabalho com antecedência, primeiro e segundo ano, e muitas vezes conseguem antecipar algumas fases da candidatura ou já a parte acadêmica das provas, né? Então, primeiro, né, é não deixar muita coisa para o final do ano. Então, quanto mais cedo esse aluno começa a candidatura de fato, né, ou seja, entrou no processo agora no terceiro ano, quanto antes, melhor, já que existem muitas etapas que vão ser realizadas nesse ano de candidatura.
deixar, né, em cima da hora pode aumentar a margem de erros. O aluno que começa muitas vezes lá no segundo semestre e precisa fazer as coisas com muita pressa, não tem muito tempo, né, de se planejar ou elaborar muito bem um texto de redação. Então, é melhor você ter mais tempo para refazer e replanejar as etapas, se necessário, e tentar não deixar os testes, como a gente mencionou, isso aqui é um grande ponto de não fazer as provas no final do terceiro ano, ou seja, um aluno que começa com antecedência, tanto, né, primeiro ou segundo ano, que é melhor ainda, mas início do terceiro ano na candidatura, você ainda tem esse tempo de conseguir realizar as provas no primeiro semestre, e não ter que realizar essas provas no segundo semestre, quando você vai estar finalizando o seu ensino médio, né? E além disso, né, a questão da lista de faculdades, né, essa elaboração, esse planejamento, avaliação das faculdades, entender muito bem quais são as faculdades que você vai ter chances de admissão ou não. Então, é importante que isso seja feito com uma antecedência e com resultados de provas. Então, se você consegue realizar essas provas já no segundo ano do ensino médio ou já no primeiro ano do primeiro semestre do terceiro ano, essa lista ela vai ser muito mais precisa também diante dos resultados oficiais que você tiver. Tá? Além disso, né, os essays, as redações, esse é um aspecto bem importante da candidatura, que os alunos não sabem como é o formato, é um modelo de redação bem diferente da redação do Enem, por exemplo. Então, é necessário que esse aluno consiga entender a forma de escrita. Então, por isso que no primeiro semestre nós já começamos a trabalhar com os nossos alunos nesse requisito, para que vocês conheçam a forma de escrita. Começar também já a pedir as cartas de recomendação para os professores já no primeiro semestre, né, instruí-los de como é que são essas cartas, dar alguns exemplos. Nós temos o nosso manual e damos todas as orientações para os nossos alunos de quando, como solicitar essas cartas, e os professores realmente têm um tempo curto, né, não tem muito tempo para investir, muitas vezes, uma carta de recomendação. Então, quanto mais cedo você conseguir falar com o seu professor, mais tempo ele vai poder colocar tempo e escrever uma boa carta de recomendação. Esse aqui é um aspecto bem importante, principalmente para quem vai aplicar para a bolsa. Muitas bolsas são oferecidas antes do prazo regular de admissão ou de aplicação para aquela faculdade. Então, se você planeja ou se você precisa aplicar para bolsas acadêmicas, aí mais do que nunca começar com antecedência é essencial para o sucesso do seu projeto. Então, para dar um exemplo, né, por exemplo, algumas faculdades que têm prazos de entrega da candidatura dia 1º de dezembro, se você quiser bolsa, o prazo é 1º de novembro. Então, as bolsas muitas vezes são requisitadas, né, o aluno precisa requisitar essa bolsa ou aplicar para essa bolsa num prazo diferente do prazo regular de admissão. E nisso a gente acompanha bem com os alunos, né, e damos toda a orientação para ter certeza que, se o aluno estiver aplicando para a bolsa, qual é o prazo específico que esse aluno precisa cumprir. Algumas universidades também podem solicitar essas redações extras, de novo, no quesito bolsa. Então, é importante que você, né, tenha já os textos já base prontos, para caso você tenha que fazer uma redação diferente ou extra para aplicação de bolsa, você já tenha algo preparado, ou já tenha um material e uma forma de escrita muito já delineada para você. Além disso, isso aqui é um ponto, né, que todo ano a gente vê, a gente tem 20 anos de experiência nisso, mas todo ano alguma faculdade pode pedir algo novo, e aí pega muita gente de surpresa, vídeos, né, que eles chamam de desafios também online, que você tem que realizar em grupo. Então, não dá para prever o que naquele ano a faculdade pode solicitar. Então, quanto mais cedo você já estiver na candidatura e sendo orientado,
mais cedo a gente consegue fazer um levantamento dos pré-requisitos e a preparação e orientação do que vem pela frente. Além disso, né, os problemas realmente podem acontecer, né, então começar com antecedência, né, evita ou dar tempo ainda para que você refaça ou tenha tempo de fazer uma nova solicitação, entrar no site, falar com a faculdade, então isso é bem comum. Tentar, né, entrar em alguma solicitação nova das universidades também, então quando você tem um planejamento com antecedência, sabe quais são os requisitos de admissão, fez tudo conforme planejado e orientado, e ainda precisa de algo a mais, ou precisa de mais bolsa, você ainda consegue solicitar e falar diretamente com a faculdade, ainda dentro dos prazos estipulados, né? Então, tudo que você puder fazer com antecedência, né, e antes do final do ano da candidatura, melhor, né? Então, o que você puder fazer e antecipar a nível de provas, já de selecionar as faculdades, já ter uma redação, né, os textos básicos, já ter um bom entendimento de como são as redações, já pedir as cartas de recomendação, ou seja, deixar o seu segundo semestre do terceiro ano, ou do ano que você estiver se candidatando, o mais suave possível, melhor para você. A gente vê isso muito com os alunos que começam com antecedência, que já chegam no segundo semestre com muita coisa já realizada, o trabalho é muito mais fácil para o estudante, para que até esse aluno consiga realizar e fazer outras atividades até fora do processo de candidatura, caso esse aluno tenha outros projetos também, tá? Então, queria deixar aqui, né, o QR Code para perguntas e respostas. A ideia realmente era falar aí durante uns 40 minutinhos com vocês e deixar esses últimos 10 minutinhos, né, 5, 10 minutinhos para perguntas e respostas. Já vejo aqui que tem algumas no bate-papo, deixa eu ver aqui por ordem do que chegaram e a gente vai por aqui. Um momentinho. Tá. Está falando aqui em relação às bolsas, né, se todos os alunos eram bolsas pela nacionalidade brasileira, a família tem dúvida aqui se as bolsas eram só concedidas para americanos em universidades públicas. Não, as bolsas que vocês viram, os resultados de bolsas que vocês viram, foram para alunos brasileiros, cidadania brasileira, brasileiros, bolsas para alunos internacionais. Então, esse é um requisito que a gente tem que entender quais são as faculdades que oferecem bolsas para alunos internacionais. Tá? As cartas de recomendação precisam ser feitas por professores do terceiro ano do ensino médio? De preferência, sim. Tá? O que a gente orienta o aluno é que essas cartas precisam ser feitas dos professores dos últimos 2 anos, pelo menos que estiveram acompanhando você academicamente. Para uma pós-graduação, o processo seria o mesmo? Seria mais ou menos o mesmo em termos de prazos e entregas, porém nós daqui para fora não trabalhamos com pós-graduação, nós trabalhamos somente com graduação, faculdade. Posso pedir um professor que só me deu aula, uma carta de recomendação só de um professor que deu aula no terceiro ano? Sim, sem problema nenhum. Bolsas de 100%, é extremamente competitivo, já vimos acontecer, né? Temos casos, né, de alunos nossos que conseguiram, mas não é nada mole conseguir, é bem competitivo, bem arriscado também. Então, não existe uma regra pronta para isso. Comecei o terceiro ano agora, ainda dá tempo para aplicar no fim de 2021? Sim. Foi exatamente o que eu falei, quem está no terceiro ano agora é a hora de começar para você aplicar no final, né, tá com tudo pronto e enviado no final desse ano, para começar o ano letivo em agosto de 2022. Mas para quem está no terceiro ano, começar o quanto antes. Vocês têm algum orientador profissional para ajudar na escolha de faculdade? Sim, essa é uma fase bem importante do nosso trabalho. Os nossos alunos trabalham individualmente com um estrategista nessa parte de selecionar as universidades. Então, todos aqueles filtros que eu mencionei para vocês são filtros que a gente também utiliza no processo do nosso trabalho com os alunos
em avaliar e recomendar e pesquisar as universidades para vocês. Então, o estrategista no time acadêmico é o especialista e o responsável por criar listas de faculdades que estejam de acordo com o seu perfil e potencial. Então, essa é uma fase que a gente faz, sim, e muito, e ajudamos demais os alunos nessa fase. Inscrição da SAT feita através do College Board, sim. Como eu sei os cursos que tem para escolher. Tá. Os cursos, o curso ou área de interesse do estudante é um dos requisitos que o estrategista vai levar em consideração na fase de pesquisa ou seleção de faculdades, tá? Então, se você ainda não tem ideia, né, ou não sabe o nome adequado, não fique preocupado, né, durante o processo de pesquisa e de avaliação com o estrategista nosso, a gente vai entender qual que seria a melhor área aqui, diante do que você está pretendendo fazer. Um visto internacional facilita o ganho de bolsa? Não existe visto. A bolsa é por mérito acadêmico. A grande maioria das bolsas são dadas por média do ensino médio e SAT, tá? A grande maioria. Por onde começar esse processo de application? Primeiro passo, marca uma conversa conosco, né, com um dos consultores da sua região. Então, pode entrar em contato direto conosco, tem no nosso site, aqui no perfil, na análise de perfil também, vocês podem receber já um contato direto da nossa central, que aí a gente já agenda uma conversa com um consultor da sua região, para a gente entender, fazer uma reunião inicial sobre o potencial do estudante, como é que seria o projeto, para depois dessa reunião vocês avaliarem o trabalho conosco e começarem, de fato, o projeto de application conosco. Tá? Os SAT Subjects continuarão sendo considerados no application. Isso aqui é já uma novidade desse ano. O SAT Subject ele vai ser descontinuado a partir de 2021, né? Então, esse ano já. As últimas provas do SAT Subject vão acontecer nesse primeiro semestre, depois não vão ser provas canceladas, não vão existir mais. Mas o que a gente tem visto, se você fez essas provas, ou se você pretende fazer esse primeiro semestre ainda, e se você tiver uma boa nota, aí vale, né, avaliar se, né, envia ou não na sua application. Então, também essa é uma estratégia que na nossa equipe acadêmica, a equipe com quem você estiver trabalhando, a gente avalia caso a caso, se vai valer a pena ou não enviar esses applications. Desculpa, esse SAT Subject. Tá. Isso aí, para quem, esse é um outro ponto também, o SAT, as provas padronizadas, né, o SAT em geral, o SAT Subject, para esse ano de 2021 para 2022, muitas faculdades estão colocando como não obrigatório, não exigida na candidatura esse ano, por conta de pandemia, por conta de dificuldades dos alunos de estudarem, centros que administram a prova, por toda essa dificuldade. Assim como foi no ano de 2020, aplicando para 2021, tá? Então, o que a gente tem recomendado, o que a gente tem conversado com a Admission Offices em relação a esse assunto, tá? É que, de fato, sim, não vão ser provas para muitas faculdades não obrigatórias para 2022, tá? Porém, se você tem a possibilidade de realizar a prova, né, de uma forma fácil, tranquila, e consegue uma boa pontuação, isso pode fortalecer o seu application, tá? Então, é claro que sempre é um contexto que precisa ser avaliado. Se você é um aluno que está numa capital, é fácil de você marcar a prova, ir lá e realizar a prova e ter uma boa nota, faça, porque isso fortalece o seu currículo acadêmico. Mas se você é um aluno do interior da Bahia, que próximo ali de você é bem difícil de conseguir fazer a prova, é um transtorno de você fazer a locomoção e estudar, não faz sentido, porque no seu contexto, né, tá justificável você não conseguir realizar essa prova, tá? Como posso me inscrever para daqui para fora? Entre em contato com a gente no nosso site, tá? No Instagram, site, pode entrar em contato direto, fazendo análise de perfil também. Primeiro passo é marcar uma reunião com o consultor da sua região. Uma professora me deu aula no 7º ano. Não, as cartas de recomendação precisam ser
recentes, dos últimos 2 anos do ensino médio, tá? Para quem quer fazer cinema, como eu mencionei, tem um aluno que quer fazer cinema, o portfólio artístico vai ser considerado, e nesse quesito a gente tem uma mentora de portfólio que ajuda e orienta os nossos alunos. Então, para você que quer a área artística, entra também em contato conosco, porque nessa orientação de portfólio, a mentora vai avaliar o material que você já realizou e o que você teria que trabalhar ou estar em termos de material artístico pronto para a candidatura também. Tá? O aluno pode trabalhar na faculdade, sim, mas não vai ser o suficiente para ajudar a pagar sua faculdade. É muito difícil você conseguir trabalhar o suficiente para isso. Você vai conseguir trabalhar até 20 horas por semana no campus, ganha-se aproximadamente $10 a hora, então são trabalhos simples no campus universitário, não para você pagar uma universidade completa. Sim, todas as faculdades possuem aqueles 2 anos, né, em que o aluno tem 2 anos para poder escolher ou definir o curso que vai se formar de fato, então isso traz essa liberdade para os alunos navegarem em diversas áreas, só terem que definir de fato o curso no final do 2º ano. Bolsa de esporte, né, bolsa esportiva é uma outra fase. Quem tem interesse em esporte, a gente tem uma empresa parceira que é especializada em esporte universitário. Também podem entrar em contato conosco, que a gente faz essa ponte, sem problema. Portugal, os requisitos são os mesmos, a gente consegue ajudar alunos que estejam morando em Portugal também. Então, né, já trabalhamos com brasileiros que moram em Portugal, na Espanha, na Itália, e fizeram um processo de entrada para os Estados Unidos ou Canadá, e o processo a gente consegue ajudar da mesma forma. Tá? Bem, o nosso projeto, né, em termos de orçamento, vai depender do programa, de quando o aluno entra no processo conosco, quantas faculdades esse aluno vai se candidatar. Por isso que é importante esse aluno, quem tiver interesse, agendar essa primeira conversa com o consultor. Não tem nenhum custo essa primeira reunião, onde vocês vão conhecer mais sobre o nosso trabalho, valores e tudo mais. Tá? Diferença do SAT para o SAT Subject. O SAT, ele é a prova básica, né, de inglês e matemática, e o SAT Subject são matérias específicas que o aluno pode escolher dentre 20 matérias. Então, é como se fosse o SAT 2, que eles chamam, né? Pode começar a preparação no 2º semestre do 2º ano do ensino médio, sim, é uma fase muito, muito boa. 1º e 2º ano do ensino médio é uma fase sensacional para começar o trabalho com bastante tempo de antecedência. A gente começa o trabalho com muitos alunos nossos nessa fase, 1º e 2º ano do ensino médio. Sim, aí a gente já está entrando aqui umas perguntas aqui mais técnicas, né, sobre o SAT Subject, que vai ser cancelado, como já mencionei. Vão pedir o AP. Sim, tem como fazer o AP na escola americana, mas isso ainda não diria que é uma preocupação por agora, tá? Como os SAT Subjects estão sendo cancelados esse ano, não se preocupem com isso ainda. Quem está no 3º ano ainda não fez as provas, é necessário, recomendado fazer o SAT Subjects? Não, para quem está no 3º ano agora, o recomendado é fazer o TOEFL ou o IELTS o quanto antes e fazer o SAT ou o ACT nessas datas agora do 1º semestre, o SAT 1, que é o inglês e matemática, tá? Não o Subject. Sugestão para alunos de ensino fundamental. Ensino fundamental, a minha sugestão é: tenha uma boa rotina de estudos, invista no inglês, explore diversas áreas suas de interesse, tá? Busque áreas de interesses que o aluno tenha. Se o aluno gosta da área científica, área artística, explore essas diferentes possibilidades para quando chegar no 9º ano, que é onde a gente já começa a trabalhar, 9º, 1º ano, a gente já consiga dar um direcionamento diante das áreas de interesse já definida pelo estudante. A gente consegue ajudar o aluno a decidir entre TOEFL ou IELTS, ou SAT ou ACT. Isso, na verdade, é uma questão de perfil e preferência do estudante. Na verdade, tanto faz uma prova ou outra. O que a gente recomenda em decidir se o aluno faz o TOEFL ou o IELTS, SAT ou ACT, é que você faça
os simulados de cada uma dessas provas e defina essas provas a partir do que você achou melhor ou que você sentiu mais confortável. Tá? Student loans são só para alunos cidadão daquele país que estão aptos a tirar empréstimos estudantis. Não é muito tarde para se inscrever para o Daqui para Fora no terceiro ano. Se inscreva, como eu falei, quem está no terceiro ano, o momento é agora. Entre em contato conosco, porque a fase de candidatura já está acontecendo, a gente já tem trabalhado, já começou o trabalho com alguns alunos. Então, quem está no terceiro ano agora, o momento é agora. Entre em contato com a gente, que não está tarde, dá para fazer um bom trabalho, sim. O SAT, você tem que fazer a inscrição no College Board, né, no site oficial. A Europa, sim, tem menos requisitos do que alguns desses extracurriculares têm menos peso. Bem, eu estava aqui deu uma cortada aqui na minha internet, me desculpem. Tá, o Daqui para Fora, né, em termos de parceria com escolas, a gente tem algumas escolas parceiras, tá, em que a gente dá uma assessoria para as escolas também, dá um suporte para a escola nesses assuntos relacionados à graduação no exterior. Mas, de novo, marca uma reunião com o consultor da sua região para entender que tipo de parceria o Daqui para Fora tem com a sua escola especificamente e como é que seriam aí os valores do Daqui para Fora para você. Bem, em relação à Europa, sim, tem menos requisitos, né? Eu estava mencionando aqui, travou. Geralmente, na Europa, os alunos são mais avaliados pela parte acadêmica, onde tem um peso maior em termos de notas e a prova. Redações, geralmente é uma ou duas redações, é um volume de redação bem menor do que nos Estados Unidos. E as atividades extracurriculares também têm um peso menor, tá? Então, eu diria que é um processo muito mais acadêmico e técnico do que um processo mais holístico e subjetivo que o americano e o Canadá pode ser. Então, a Universidade do Reino Unido, como eu falei, né, muitas delas não vão considerar o SAT. Na grande maioria, não é uma exigência. As universidades no Reino Unido, o principal requisito acadêmico é a média, a nota do seu ensino médio. E a prova do IELTS, a prova de proficiência, tá? Em termos de diferença entre o TOEFL e o IELTS, é uma questão de formatação de prova, tá, pessoal? Então, de novo, né, em termos de formato, o conteúdo é bem parecido, tem o speaking, listening, writing e reading, mas em termos de formato, são provas bem parecidas. O ideal é você entrar no site das duas provas, realizar 2 simulados e ver qual prova que você prefere fazer. Tá? Eu acho que eu consegui responder tudo. Já estamos chegando aqui às 8 horas. Estou aqui agora no Q&A, mas eu acho que muitas dessas perguntas já estavam aqui no bate-papo. Vamos ver lá. Terceiro ano. Isso, terceiro ano. No ano que vem, o ideal seria fazer... Estou no terceiro ano do ensino médio, então, para entrar no ano que vem, o ideal seria fazer as provas antes de julho. Isso aí, exatamente. O ideal é fazer as provas nesse primeiro semestre já. Fazer o SAT é muito necessário fazendo o ACT? Não, você faz um ou outro. SAT ou ACT. Tá? Site oficial do ACT, se inscreve por lá. Orçamento de $12 mil anuais, contudo, é possível, bem complicado, tá? Hoje, um orçamento que a gente estipula para as famílias, mínimo aí, seria na casa dos $20 a $25 mil ao ano. Tá? A ajuda do portfólio artístico, quando é para fora, como eu mencionei, nós temos uma mentora, na verdade, mentoras de arte, que quando o aluno começa o trabalho conosco na candidatura e você vai aplicar para faculdades artísticas que requerem um portfólio, você teria também uma mentora de portfólio no time com você, para orientá-lo, avaliar o seu material artístico, orientá-lo no que você precisa ainda elaborar ou criar, quais são os requisitos para o seu portfólio. Então, é um direcionamento bem específico para você.
Cartas de recomendação, precisam ser, isso a gente já falou. Sim, esse webinar vai ficar no nosso site, tá? Quem quiser entrar, tem lá em eventos, vai estar tudo por lá. Não, nono ano, o ideal é você começar o trabalho conosco na preparação. As solicitações de tudo que eu mencionei aqui, né, as cartas de recomendação, as redações, selecionar as faculdades, já é o ano de candidatura, que é o terceiro ano do ensino médio. Então, o nono, primeiro e segundo ano servem como construção e antecipação, principalmente das provas. Então, a gente orienta e começa justamente o trabalho com esses alunos no nono, primeiro e segundo, para orientá-los do que eles já podem fazer naquele momento antes da candidatura. E o que for possível antecipar, ser antecipado também. Não sendo tão próximo de nenhum professor, como ele conseguiria falar o suficiente para uma carta de recomendação? O ideal é que você busque de algum professor realmente que você conheça, né, e tenha algum tipo de intimidade, né, e vínculo ali. Quem faz Enem melhora as possibilidades ou escolhas de faculdades. Não, o Enem não é um requisito obrigatório, ele pode ser enviado, né, como uma pontuação a nível nacional na sua candidatura, caso você vá muito bem, né, e algumas faculdades no Canadá, a Universidade de Toronto, por exemplo, que exigia o Enem como requisito, esse ano, por conta do timing, né, já deixou isso em aberto para os alunos enviarem ou não a pontuação. Precisa de mentoria. Quem está agora, é muito cedo começar agora no segundo ano, não, está num tempo perfeito. Quem está no primeiro e segundo ano é um tempo muito, muito bom de trabalho. Quem está no início do terceiro está num tempo certo para começar a candidatura. Não tem tempo muito para ficar pensando. É para começar já o trabalho, quem está no terceiro ano. Tá? As universidades pedem histórico do ensino fundamental, sim. Vale a pena fazer o SAT Subject esse ano, sabendo que essas provas não serão mais aplicadas nos Estados Unidos, né? Como eu falei, o SAT Subject vai ser descontinuado. Então, as últimas provas vão acontecer agora no primeiro semestre. Então, quem quiser fazer, pode fazer. Se você for bem, a gente avalia se vale a pena ou não enviar essa pontuação. Todas as provas são realizadas aqui no Brasil. Quem está no primeiro ano também é um momento muito bom. De novo, a nossa consultoria os valores das nossas mensalidades vão variar muito, né, de acordo com o programa, número de candidaturas, quando você entra no programa. Então, por isso que eu recomendo realmente uma conversa com um consultor da sua região. Geralmente, essa conversa demora 40 minutos no máximo, e é onde a gente consegue dar um direcionamento bem específico de qual que seria e como seria o programa para cada um de vocês. Então, super recomendo essa primeira conversa. Todas as universidades aceitam o Super Score, a grande maioria, nem todas. Algumas pedem que os alunos enviem todas as pontuações ou todas as provas realizadas. Tá? Então, a gente trabalha com os Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia e a Holanda. A minha sugestão para quem está no final do ensino fundamental é já começar o trabalho conosco também. Como eu falei, a gente começa o trabalho para alunos que estão no nono ano do ensino médio. A gente já começa um direcionamento, uma mentoria guiada para esses alunos. Quem está no segundo ano também já pode começar as provas. Quem quiser realizar as provas no segundo ano do ensino médio, que é o ideal, que é o recomendado, é muito bom. Porque aí você já não precisa, né, já tendo a pontuação desejada no segundo ano, você não precisaria repetir essas provas no terceiro ano. Então, o pessoal do segundo ano estuda, né, aulas na escola, indo muito bem nas aulas, nas suas notas, já se preparar e realizar as provas, tanto da prova de proficiência TOEFL ou IELTS, quanto o SAT ou ACT, e já ter um direcionamento nas atividades extracurriculares. Então, entre em contato conosco, porque a gente tem um programa muito bom para quem está no primeiro e segundo ano, em começar uma orientação específica e direcionada primeiro e segundo ano. O auxílio do estrategista começa a partir do terceiro ano, que é a fase de candidatura, tá?
Então, na fase do nono, primeiro e segundo ano, o aluno tem um mentor específico de preparação. Na reunião com o consultor da região de vocês, vocês vão entender melhor como é que se dá essa fase. Dá para aplicar depois de concluído o terceiro ano? Sim, dá. Todas as provas são realizadas, né, as inscrições no próprio site, no site oficial das provas. Tá? Entre em contato conosco no nosso site, faça análise aqui de perfil, tem um contato da nossa central, né, para o que vocês precisarem, podem entrar em contato conosco direto no nosso site. Professora de inglês que acompanha o ensino médio todo, pode fazer a carta de recomendação. Geralmente as cartas de recomendação são solicitadas por quem acompanha você no seu âmbito acadêmico, não fora dele. Algumas cartas podem ser o que eles chamam de cartas extras, que aí são pessoas, né, como professor de inglês, um treinador de algum esporte que você fez, mas no padrão as cartas são de professores da sua escola. Tá? Eu acho que eu já respondi tudo. Já estamos chegando aqui, eu sei que tem muitas perguntas, acho que ainda aqui, tinha algumas repetidas aqui do bate-papo. Eu acho que é isso, tá, pessoal? Quem, né, teve uma pergunta aqui e eu não consegui responder, ou ficou ainda com dúvida, pode entrar em contato conosco, como eu falei, no nosso site, ou contato direto, né, daqui para fora, daquipafora.com.br, ou o e-mail contato@daquiprafora.com.br. Podem ficar né, em contato conosco, tirar dúvidas. Eu sou uma das coordenadoras do projeto no Rio de Janeiro, no Norte, Nordeste, Centro e Centro-Oeste. Temos outros consultores em outras regiões. Então, é uma conversa individual com o consultor individual da região de vocês, onde a gente explica no detalhe qual que seria o projeto específico para o estudante ou para a estudante. Tá? Espero que vocês tenham gostado, já estamos aí, né, a gente gosta sempre de terminar também um tempo, já são um pouquinho depois das 8. Espero que vocês tenham gostado. O próximo evento que vai acontecer vai ser dia 25, depois do Carnaval, uma conversa com uma aluna nossa que está no processo de entrada para a Escola de Medicina no exterior. Então, aguardo vocês no próximo encontro e uma boa noite a todos. Obrigada, pessoal.